Bom dia, Cidade Viva, São Paulo. Bom dia. Estão acordando ainda, Gabriel? Bom dia, Cidade Viva, São Paulo. Bom dia. Amém. Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para cultuar ao Senhor Jesus. E nós podemos até, como no passado, a igreja primitiva, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas jamais destruídos, porque aquele que nos chamou para a boa obra é fiel para completá-la, até o dia que ele retornar. E nós estamos de pé por Cristo Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Com palmas. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, porque estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Cantamos assim: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos cantar isso mais uma vez, diga. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, porque não caminhamos, claro, pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos, nação santa, somos a igreja, vivemos
Estamos com fé, estamos de pé, até o dia que Cristo Jesus retornar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Oh, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oh, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Meu Salvador és tu, Jesus. Dá-nos, Senhor, um coração a cada dia parecido com o teu, Jesus. Um coração obediente, um coração disposto a fazer o teu querer. Aleluia, aleluia. Disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com o teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com o teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, mas tua graça joga minha cara no chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Jesus, quebra o meu orgulho e faz olhar pra cada dia. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, mas tua graça joga minha cara no chão e me
Obrigado, Senhor Jesus. Ah, meu Senhor Jesus, o quanto é precioso, meu Pai, o quão é precioso estarmos aqui hoje, louvando a Ti, com humildade, Senhor, anunciando que o nosso coração, meu Pai, precisa ser igual ao Teu. Nos ensina, Paizinho, a amar como o Senhor amou, a ter compaixão como o Senhor teve compaixão, a olhar para as pessoas que estão distantes de Ti, Senhor, e ter sede de anunciar o Evangelho, porque a Tua palavra é para todos, Senhor. E hoje nós estamos aqui, Paizinho, clamando a Ti, glorificando a Ti, fazendo não para homens, Senhor, mas fazendo por Rei dos Reis, Senhor. Não porque merecemos algo, mas um dia, Paizinho, o Senhor esteve naquela cruz, Pai. O Senhor pagou todo o preço do pecado por nós, Senhor. E hoje nós estamos aqui reunidos em uma só voz, anunciando que o Senhor é o Rei dos Reis, dando graças e louvores, que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa força. O Senhor, meu Pai, é quem sustenta todos os nossos dias. É aquele, Paizinho, que no meio da circunstância, no meio da dificuldade, Paizinho, nós podemos estar de pé a cada raiar do sol, meu Pai, agradecendo a Ti, sendo gratos, Pai, porque todos os dias o Senhor tem renovado a Tua misericórdia. E apesar da nossa natureza caída, Pai, o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor é um Pai presente, é um Pai que nos ensina. Paizinho, quebra os nossos corações, transforma por completo os nossos corações, Pai. Renova, Pai, faz algo novo. É hoje esse dia que nós estamos aqui, Pai, crendo que um dia todas as coisas serão novas, um dia todas as coisas serão renovadas pelo poder do Teu nome. Nós cremos em Ti, meu Deus. Nós cremos em Ti, Cristo Jesus. Nós cremos de todo o nosso coração, apesar das lutas, dores, dificuldades. Obrigado, Senhor. Louvemos a Ele, que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia, Senhor Jesus. Jesus, quebra meu orgulho e faz olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o Teu perdão, mas Tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Exaltado, de glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Gente, a nossa comunidade, ela tem sido cada vez mais viva. E nós queremos reforçar esse espírito de comunhão, esse espírito de felicidade, esse espírito de estar clamando ao nosso Deus, mas clamando junto, direcionados por um único caminho, pelo mesmo Pai. Nós somos filhos do mesmo Pai. E hoje, nesse dia maravilhoso, nós queremos com muita felicidade olhar para o lado, cumprimentar o nosso irmão, dar um bom dia e com todo o coração fervendo pelo nome do nosso Senhor Jesus, anunciar que Ele é o Rei dos Reis. Então, nesse momento, cumprimente o irmão que está do seu lado, saúde ele com a paz de Cristo Jesus.
Jesus nos ama. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós vemos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos declarar isso bem forte. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós vemos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao nosso Senhor! Vou dar um aviso rápido, mas no último domingo eu falei e anunciei que nós tivemos o retorno da nossa conexão. Aliás, gente, agradecemos ao nosso Senhor, somos gratos por tudo que Ele tem feito. Nessa sexta-feira agora nós tivemos um encontro de líderes e nós passamos por todo o ano, né, de janeiro, chegando até agora em agosto, e o planejamento das coisas que ainda faremos. Mas é incrível ver o quanto é maravilhoso o Senhor nos sustentando em todas as coisas. Todos os meses o Senhor tem feito coisas novas. E uma dessas coisas novas foi o retorno da nossa conexão. Acho que só a Ana que escutou. Aleluia! Coral bonito, hein? O coral ficou maravilhoso, não ficou, gente? Olha, a comunhão, a oração, fortalecimento, uns orando pelos outros, tem sido uma bênção, certo?
O Senhor tem nos sustentado. Então você que ainda não faz parte da nossa conexão, participe. Nós temos a Tati da integração. Se você tem interesse, participa conosco, porque está maravilhoso, está lindo, tá bom? Glória ao nosso Senhor, e somos gratos realmente por esse momento de comunhão. É um pequeno aviso, é o único de hoje, mas é um grande começo para a nossa comunidade. É um grande recomeço, na verdade. Bom, gente, ainda nesse espírito nosso de acabamos de louvar ao Senhor, uma canção maravilhosa. A igreja não pode ser parada porque o Senhor nos sustenta, em nome de Jesus. Mas agora nós vamos entrar no dízimo e ofertas. E eu dei glória ao Senhor várias vezes aqui, agradeci. Mas a palavra nos orienta que dar é muito melhor do que receber. E nós estamos neste momento agora, então participe com muita felicidade. Deus tem sustentado todas as coisas. Todos nós aqui somos servos voluntários. E todas as obras têm sido por glória e honra do nosso Senhor. Então participe com muita felicidade ao seu coração, ainda louvando ao nosso Senhor. Eu quero sentir suas dores, participar de sua morte. Toda a minha vida devo a ti. Quero conhecer a tua face, aproximar-me do poder capaz de dar vida ao que está morto. Eu quero me alegrar em meio à dor. Tu és o Cristo, nascido pra morrer em meu lugar, e nada poderá nos separar. Me rendo por inteiro aos teus pés. Tu és o Cristo, por onde andam as trevas vão embora. Teu nome aqui tem seu lugar de honra, teu trono acima está. Ressuscitou meu Jesus, me ressuscitará o mesmo nome, o mesmo poder que ressuscitou meu Jesus, me faz vencer o mesmo nome, o mesmo poder que ressuscitou meu Jesus, me ressuscitará. Tu és o Cristo, nascido pra morrer em meu lugar,
nos separa. Erga sua voz e diga isso a Ele. Me rendo por inteiro aos teus pés. Tu és o Cristo, por onde andas, trevas vão embora. Nome que tem seu lugar de honra, teu trono acima está. Jesus, aqui tu tens lugar de honra, teu trono acima está. Jesus, aqui tu tens lugar de honra, teu trono acima está. Obrigado, meu Deus. Nós oramos agora, Senhor, por cada dízimo e ofertas aqui levantado. Senhor, que o Senhor possa receber de bom grado. Que a sua obra avance, meu Pai. Nunca dependeu de nós. Não é sobre o que fazemos. É sobre o que o Senhor tem para nós. Obrigado, meu Pai, por essa dádiva de poder participar, de poder estar aqui hoje, Senhor. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor permitiu, Pai. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos profundamente. Porque tudo está avançando, Senhor. Porque Tu és dono de tudo, Senhor. Senhor, conduza hoje o nosso culto, que a Tua palavra possa ser pregada e que ela faça a diferença em nossas vidas, meu Pai. Que ela não volte vazia, que ela nos alcance como uma flecha, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. As crianças vão para o Kids, mas antes de ir, vamos orar por elas? Estendam suas mãos, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós entregamos agora a vida das nossas crianças, Pai. Obrigado porque elas são a geração que levará a Tua palavra, Senhor. Que elas possam crescer com autonomia, Senhor, sobre a luz da Tua palavra. Entendendo, Senhor, o melhor caminho, porque o melhor caminho é a Tua direção. Senhor, desvie delas todas as flechas, Senhor, do maligno, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor as proteja, Paizinho. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Um Pai Acessível é uma nova série de mensagem e hoje nós vamos aprender sobre o nosso Pai. Nós aprenderemos sobre a luz da Tua própria palavra. Então abra comigo a Tua Bíblia. Nós vamos ler hoje João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 11. A versão é NVI, tá bom, Cláudio? Amém? Podemos? Amém. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Vocês não me conhecem, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai permanece em mim, é quem realiza a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Oremos. Pai, a sua palavra está lançada. Que ela haja nos nossos corações. Nos ajuda a absorver tudo hoje, Paizinho. Para que possamos cada vez mais termos raízes. E que essas raízes, Pai, sólidas, nos façam pregar com autoridade o seu santo evangelho. Diminua o pregador, meu Pai, que seja o Espírito Santo de Deus falando. É assim que nós choramos, no nome do seu Filho amado. Amém. Pessoal, um Pai acessível, a paternidade restaurada em Cristo. E hoje nós vamos falar do nosso Pai, o nosso Deus. E nós vamos falar com base às Escrituras. Mas uma coisa que é natural para nós, que a paternidade ela é trazida antes por uma experiência. Qual é essa experiência? Antes de conhecermos a natureza do nosso Pai divino, nós temos a nossa experiência com os nossos pais. Então é natural. Se eu tenho um pai presente, eu posso caminhar com essa experiência e essa coisa boa pode me fazer ter um relacionamento mais presente com o meu Pai divino, que é o nosso Deus. Se eu tenho um pai ausente, um pai distante, eu posso carregar esses traumas também para o meu relacionamento com Deus. Então, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se tornando maduro, nós vamos criando as nossas experiências e isso impacta na nossa vida. E acaba impactando no nosso casamento, acaba impactando no nosso relacionamento com as pessoas que estão próximas, mas também, principalmente, no nosso relacionamento com Deus. Então, aquela pessoa que teve um pai ausente, que teve uma dificuldade porque não teve ali quem te dava conforto, aquele aconchego, aquele abraço do pai, o pai que às vezes ele segura nos ombros as dores e ali ele te protege. A pessoa que não teve isso na vida dela, ela vai carregar esses traumas e às vezes ela vai achar que o pai divino dela também tem a mesma característica e vai abandonar em algum determinado momento. Ao mesmo tempo, um pai que exige muito resultado, que está mais cobrando do que sendo verdadeiramente uma pessoa que direciona, ele pode fazer com que a criança carregue algumas experiências que vai levar com que ele cada vez quer fazer mais e mais coisas para ter uma aprovação de Deus. E achar que por mais que ele faça, às vezes não é suficiente e que Deus está cobrando isso dele. Mas nós vamos ver hoje, à luz das Escrituras, o que é realmente a característica do nosso Deus e resgatar o que o Senhor é de verdade para nós. Agora nós vamos aprender o que o nosso Senhor tem como característica de Pai e curar. Obrigado. E curar em nome de Cristo Jesus alguns traumas. Ok? Então a primeira coisa que nós vimos aqui no capítulo 14 diz assim, é uma pregação expositiva, eu vou percorrer pelos versículos e nós vamos aprofundar. Que o coração de vocês não se perturbe, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar este lugar, eu voltarei e levarei comigo
para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. O contexto é última ceia, a Santa Ceia do Senhor. E aqui o Senhor já tinha anunciado, Jesus Cristo anunciou 3 coisas. Ele anunciou que ele morreria, ele anunciou que ele ia embora, e ele anunciou que ali no meio tinha um traidor. Mas ao mesmo tempo ele fala assim, olha, não perturbe o vosso coração. Agora, como é complicado isso? E trazendo para esse contexto, o Senhor Jesus, não perturbe o vosso coração. Como o Senhor Jesus? Aquele que a gente depositou toda a nossa esperança, aquele que a gente viveu por um longo tempo, que nós estamos há mais de 3 anos sendo discipulados por Ti. Agora o Senhor anuncia que o Senhor vai morrer. Como assim não se perturbe? Eles tinham motivo de sobra para estarem ansiosos. Eles tinham motivo de sobra para estarem ali agitados. Eles estavam agitados. A última ceia ali trouxe alguns anúncios que eles não esperavam e também não entendiam. Mas o Senhor Jesus, ele traz uma coisa que é interessante, que nós precisamos aprender muito com ele. Às vezes, quando a pessoa traz um contexto de dificuldade, ela traz ali que está fragilizada, estou com um problema financeiro, estou com um problema na minha família, estou com problemas de vários contextos. A primeira coisa que a gente se apega é tentar minimizar o problema. Calma, vai passar, meu amigo. Calma, eu já tive esse problema, já passei por ele. Vai dar certo. Está com problema com sua família? Calma. Isso daí é coisa da adolescência. Então a gente tenta minimizar, mas observe que Jesus não minimiza, não, hora nenhuma ele minimiza nada. Ele sabe das dores deles. Ele sabe que eles estão ansiosos, mas ele traz a centralidade em Cristo Jesus. E o que ele fala? Olha, creia em Deus. Creia também em mim, apesar das circunstâncias. Vai ser difícil, vai ter dores, e inclusive até para o próprio Jesus, porque imagina o contexto, Jesus aqui, ele está na Santa Ceia, ele ia para um caminho difícil, prisão, tortura, seria massacrado, mutilado, cuspido, apanharia, ele tinha todos os motivos também para estar igual aos discípulos, afoito, ansiosos, mas ele fala, ei, não se turbe vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. E nós precisamos aprender muito com o nosso Senhor Jesus, trazendo a centralidade das coisas para Ele. Porque o que Ele quer nos mostrar aqui? A primeira coisa, apesar das circunstâncias, está tudo difícil, vai ficar difícil, eu sei o tanto que é pesado para vocês anunciar que eu vou morrer, vocês não estão entendendo ainda por que está realmente complexo. Mais uma coisa, meus amigos, não percam o olhar na eternidade. Estava ainda difícil para os discípulos, eles não compreendiam. E Jesus falava, ei, estou preparando um caminho para você. Está preparando um caminho para mim, Senhor? Que caminho é esse, meu Pai? Na casa de meu Pai tem muitos aposentos, eu vou aqui preparar. E eu fico imaginando os discípulos, Jesus preparando um lugar para eles, talvez um teatro bem preparado, um ar-condicionado. Talvez a gente aqui hoje, a gente pense que Jesus estava falando de preparar um aposento, preparar um lugar físico para os discípulos, preparar um bom local para que as pessoas venham, escutam a palavra, preparar um bom local com um biscoito maravilhoso, um cafezinho. O Senhor, gente, Ele está trazendo uma coisa que Ele está trazendo a eternidade. Após a morte, nós estaremos na eternidade com Ele. Glória a Deus, glória ao Senhor. Mas Ele também está trazendo o seguinte, após a morte vocês estarão com o Pai e com Cristo. Mas além disso vai ter comunhão. Nós vamos estar reunidos juntos. Mas tirem o olhar de que eu estou preparando um lugar físico para vocês. Eu estou preparando uma coisa que é difícil de resolver. Sabe qual era o caminho que Jesus estava preparando? Não era um lugar físico. Existia um problema muito complexo. A humanidade se rebelou contra Deus. Deus é amor. Jeová é amor.
mas Ele é Deus justo. E existia um problema chamado pecado. Como que eu vou preparar um lugar para esses pecadores? Que por eles mesmos, eles não conseguem chegar até Deus Pai. Mas existe um problema que precisa ser resolvido. Nós precisamos ser reconectados de novo a Deus Pai. E como? Qual é esse caminho? E Jesus anuncia assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe qual que é o problema que Jesus estava trazendo? Ele não estava preparando um lugar físico. O que eles não entendiam, e os discípulos não entendiam, que ele estava preparando um caminho. E não seria uma cruz bonita como essa, muito bem feita. Não seria uma cruz iluminada. É um adorno. Mas sabe o que Jesus estava preparando? Meus amigos, eu vou ser moído. O pecado que precisa ser resolvido, quem vai resolver sou eu. A ira do Deus Todo-Poderoso, que é santo, santo, santo e juiz, vai ser resolvido. E eu recebi a missão. Eu vou preparar um lugar para vocês, meus amigos. Mas o caminho sou eu. A centralidade está em Cristo Jesus. Muitas vezes nós queremos preparar lugares para as pessoas. Venham, amigos. Eu vou anunciar aqui o Evangelho para vocês. Está aqui, um ótimo lugar, maravilhoso. Luzes. Aqui é um lugar espetacular para você. Mas nós esquecemos de anunciar que Cristo Jesus é a salvação. Cristo Jesus é o único caminho. Não há outro caminho. Não há o que ser feito a não ser aceitar que Cristo morreu na cruz por você. E aqui Jesus começa a anunciar para eles: ei, meus amigos, eu vou preparar um lugar. Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar esse lugar, eu voltarei e levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Ele ia por um caminho dolorido. Ele ia para ser moído naquela cruz. Mas ele faria o que Deus determinou, o que Deus Pai determinou, ele aceitou. E ele foi e morreu por nós. Era esse o caminho. Mas vocês entenderam isso agora? Ou já tinham entendido antes? Já se estavam claros para vocês que o caminho não é o lugar físico, mas sim a cruz de Cristo? Os discípulos ainda continuavam sem entender. E agora vem Tomé, um dos apóstolos. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Imagina Jesus falando: ei, meu amigo, foca na eternidade, apesar das circunstâncias. Eu estou preparando um caminho para vocês. Eu aceitei a missão. Deus me enviou, eu vou morrer por vocês. E ele passou muito tempo falando isso, mas os discípulos e os apóstolos não entendiam. E agora vem uma pergunta de Tomé. E a pergunta é: não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Como se a gente pudesse por nós mesmos encontrar esse caminho. Tomé está falando aqui com Jesus: ei, eu não sei que caminho que é esse, Jesus. Me dê um mapa, meu amigo. Me dê um mapa, Jesus, que eu vou encontrar onde que eu vou chegar lá. Os discípulos e apóstolos ainda continuavam com a perspectiva que eles poderiam chegar a Deus sem passar pelo Pai. Mas não existe nada nesse mundo que nos faça ter acesso ao Pai, a não ser Jesus Cristo. E agora Jesus fala com eles assim: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus afirma aqui que ele é o único caminho? É claro que afirma. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está afirmando: é por mim. Não há mapa, meu amigo. O que você quer, Tomé? Você quer um mapa para chegar até lá? Você não sabe o caminho? Você quer um GPS? Você quer chegar até ao Senhor? E muitas vezes nós nos deparamos com isso. Às vezes
nós queremos ser moralmente melhores. Nós queremos ser, às vezes, cada vez mais santos. Processo de santificação, é verdade, relacionamento com Deus, nos aprofundarmos em oração, em jejum, estarmos mais próximos do nosso Senhor. Nós precisamos mesmo estar em comunhão, nos fortalecendo, aproximando do nosso Deus, olhando com compaixão para quem precisa, preocupando de verdade com os necessitados. Nós precisamos fazer tudo isso, mas coloque na sua cabeça, não te dá acesso a Deus. Isso é uma consequência de aceitar Cristo Jesus, e Cristo Jesus vai mudando o seu coração. Sabe aquela canção que nós cantamos aqui agora? Renovando o nosso coração, quebrantando o nosso coração, mudando o direcionamento. Sim. Você sente necessidade, falta de estar cada vez mais próximo do Senhor? Glória a Deus. É bom que você sinta isso. Mas fixe na sua cabeça que por mais que você faça qualquer coisa, e aqui Tomé ainda não tinha entendido isso, me dê o mapa, Senhor. Me mostre esse caminho. Para onde que o Senhor vai? Eu não faço a mínima ideia. Me mostre como. Eu tenho que fazer algum ritual, Senhor? O que eu posso fazer para chegar até Deus? E, gente, nós nos deparamos também, às vezes, sendo omissos a algumas pessoas. Como? Aquela pessoa ali, eu vou pregar para outra pessoa. Porque aquela pessoa é boa demais. Aquilo dali é um santo do Senhor, meu amigo. Ele ajuda todas as pessoas. Ele é um cara compromissado. Falou de ajudar as pessoas, é com ele mesmo. Falou de orar, é com ele mesmo. Falou de jejum, é com ele, meu amigo. Então aquele ali não preciso mais orar por ele. Qual foi a última vez que esse homem falou de Jesus? Qual foi a última vez que esse rapaz falou da centralidade de tudo, o nosso Senhor, o nosso Cristo? Se a pessoa estiver afastada, por mais que ela faça obras, por mais que ela faça achando que aquilo dali vai levar à salvação, gente, ore por aquela pessoa e traga com muito amor no coração, mostrando para ela que sem Cristo, meu amigo, não tem nada que você faça que vai te reconectar com Deus. Existe um problema grave. Esse problema é o pecado. É gravíssimo. Ele foi resolvido na cruz. Nós precisamos sim, fazer como Jesus fazia, amar como Jesus amou, olhar para os outros com o olhar que Jesus olhava, abraçar sim as pessoas, mas não tem obra, não tenha nada que a pessoa faça, não tem rito. Ore por as pessoas que estão afastadas do nosso Senhor Jesus e reconecte ela, assim como o próprio Jesus estava fazendo com os discípulos. Ei, meus amigos, eu estou com vocês aqui há bastante tempo. Eu sou o único caminho. Esqueça qualquer outra coisa, a não ser Cristo Jesus. Não tinha como apartar a ira divina se não fosse o próprio Deus descesse do céu e viesse aqui para morrer por nós. Ele é o único capaz de absorver o problema que nós mesmos causamos, que foi inserir o pecado no mundo, na rebelião que aconteceu lá em Gênesis. Volte ao Senhor, volte a Ele. Agora ainda fica, Jesus continua falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. E eles continuam ainda sem entender. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que permanece em mim e é quem realiza a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Olha, Cristo é um Deus trino. Nós temos a Santa Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. São diferentes,
O Pai enviou o Filho recebeu a missão. E o Filho, ele cumpre, mesmo que de forma dolorosa, na cruz, o problema que foi introduzido do pecado, e ele manda o Espírito Santo, que é aquele que habita em nós. Mas eles são iguais em essência. Então, quando Jesus fala assim, olha, você viveu comigo, você está comigo, como ainda você quer ver o Pai? O que mais você quer ver? Todas as características do Pai estão no Deus encarnado, Jesus Cristo. Quer falar de caráter? Você olha para Cristo Jesus. Você verá Deus. O mesmo olhar de um Senhor que compadece pelas viúvas, que compadece pelos órfãos, que choram com aqueles que sofrem. Imagine um Deus que olha para Lázaro, o seu amigo. Ele tem o poder de ressuscitar Lázaro. Ele sabe que ele vai ressuscitar Lázaro. Ele sabe disso tudo. Mas um Deus que se compadece. É difícil de entender Jesus Cristo chorando no túmulo. Por que você está chorando, Jesus? Porque eu choro com quem chora. É triste para mim ver um amigo morto. Era Deus misericordioso. Ele precisava chorar por Lázaro? Não, ele sabia que ele, horas depois, ele mesmo ressuscitaria. Ele chora pela viúva de Naim, uma mãe que vinha fazendo o enterro do seu filho. Jesus olha para ela e começa a chorar. Como assim? Ele sabe da eternidade, gente, mas ele compadece das nossas dores. Um Deus todo-poderoso que desceu dos céus, veio, habitou entre nós. E sabe de uma coisa? Como que Deus desce de um trono? Deus todo-poderoso, ele desce e ele vive igual a nós. E não só igual a nós, num índice de humildade tremenda, servo, lava os seus pés, nos ensina a ter compaixão de multidões perdidas, que estão totalmente desviadas do caminho do Senhor. E o que mais você quer, Tomé? O que mais você quer, Felipe? Vocês querem ver o que mais, acrescentar o que mais? Se vocês olharem para mim, vocês verão a característica do Pai, Jesus, o Deus encarnado que veio. Mas também nós precisamos entender uma coisa. Muitas vezes, hoje eu abri uma Bíblia que eu conheci pela primeira vez, uma Bíblia infantil, linda. E nessa Bíblia eu vi a imagem de Deus, e Deus com a barba branca, Deus forte, robusto, né? No trono. E nós temos essa imagem de um Deus fofinho, de um Deus bonito. Realmente, Deus é maravilhoso, é esplêndido a sua glória, mas nós precisamos entender e não tirar a imagem também de um Deus poderoso, santo, 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 e que os seres celestiais se prostram. Nós precisamos entender que o problema do pecado é grande e tem que ser resolvido. E Jesus, ele desconsiderou o problema do pecado de forma alguma. Jesus, ele debatia sobre a hipocrisia, ele debatia sobre o problema grave do pecado. Ei, meu amigo, minha amiga, está liberta, mas vá e não peques mais. E nós temos muitas vezes a imagem de que o Senhor, Deus, Jeová, é um Deus fofinho, no seu trono, barba branca, e que Jesus é o Deus misericordioso e que está tentando resolver o problema com Deus Pai. Ei, não mate, não extermine, não faça isso com eles, faça em mim. Eu sou Deus aqui, Pai, faça em mim. Eu estou aqui para absorver o problema do pecado. Mas sabe onde que tem a origem de todas as coisas? Sabe onde que tem a origem? A origem está no próprio Jeová. E Jeová fala assim, Deus amou, a palavra do Senhor fala assim, Deus amou tanto a humanidade que mandou o seu único filho para que todo que nele crê e não pereça. O próprio Deus Jeová enviou o seu filho. Então a origem está em Deus Pai, Deus Jeová. Ele queria sim reconectar com a gente. Ele queria sim voltar a ter um relacionamento próximo, aquele relacionamento de Gênesis, que nós estávamos caminhando um ao lado do outro.
E Ele quer isso de volta. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa imagem de Deus fofinho, carinhoso, Deus é amor, tinha que se resolver o problema do pecado. E sabe como que Ele resolveu o problema do pecado? Matando o seu próprio filho, o seu único filho, por amor a nós. O Senhor nos amou tanto, que Ele mandou o seu Filho, Deus encarnado, a vir aqui e resolver o problema que nós criamos lá em Gênesis. E agora nós sabemos que, por essência, Jesus não veio aqui para ficar entrando em confronto com Deus Pai, de forma alguma. Ele veio aqui sendo obediente, ele veio aqui escutando o Pai, vá lá. E Jesus sabia o peso disso, gente, a ponto de clamar a Deus: se for possível, Senhor, suando sangue, se for possível, aparta-se de mim esse cálice, tire isso de mim, vai ser duro, vai ser muito difícil. Mas sabe o que ele falou? Mas seja feita a sua vontade, Pai, seja feita a sua vontade, porque ele sabia que a morte do seu único filho levaria a uma esperança que ele traz nos primeiros versículos do capítulo 14. Jesus é o único caminho, gente. Se você vai conversar com uma pessoa que está aflita, como os discípulos estavam aflitos, ansiosos, está tudo caindo por terra, está difícil. Por mais que você queira confortar essa pessoa, não esquece da centralidade de Cristo. Por mais que você seja um amigo que vai chegar ali: ei, deixa eu sentar do seu lado, vamos lutar junto aí, está com problema com a família? Vou orar pela sua família. Está com problema financeiro? Vou orar por você. Está com problema diverso? Seja ele qual for, vou orar por você. Não esqueça de falar de Cristo, meu amigo. Está com problema, meu amigo? Volte a sua família para Cristo Jesus. Está difícil? Volte seus olhares para Cristo Jesus. Está ficando mais difícil ainda? Jesus nunca falou que nós não teríamos tribulações. Pelo contrário, Jesus falou assim: ei, meu amigo, eu vou ser realista contigo, para que você não desanime. Você terá muitas aflições, mas não desanime, porque eu venci o mundo. Esteja com Cristo Jesus e leve as pessoas a Cristo Jesus. Não esqueça, e principalmente não seja omisso com aquelas pessoas que estão fazendo hoje muitas coisas. Estão fazendo rito, estão fazendo obras, estão levando tudo que pode contribuir para aquelas pessoas que são vulneráveis, mas só não faz uma coisa: levar a palavra de Cristo Jesus. Meu amigo, essa pessoa também está perdida, por mais que ela seja boa, e por mais que seja difícil. Você não pode ser omisso, fale com ela, alerte ela: meu amigo, falta Cristo Jesus na sua vida. Está aqui um homem que muitas vezes anunciou isso antes de me converter. Falava de Cristo, falava da Bíblia comigo. A primeira coisa que eu falava: meu amigo, tem muita hipocrisia aí, hein? Está falando comigo de Jesus, mas deixa eu te falar, que dia que você foi comigo lá levar alimento para aqueles que estavam precisando? Que dia que você entrou comigo na favela para ir lá e confortar aquela pessoa que precisa? Que dia que você foi lá comigo pintar a casa de quem precisava pintar? Que dia que você foi comigo? E eu só falava de obras, mas só tinha uma coisa que eu não falava: fiz Jesus. Para mim, as coisas estão em cada vez que eu conseguir fazer mais coisas, eu me aproximo de Deus. E hoje nós estamos aqui para ver na luz das Escrituras que não é esse relacionamento que nós precisamos enxergar. Deus é um pai, meu amigo, próximo. Deus é um pai que se preocupa contigo. E por mais que você tenha traumas na sua vida, de um pai ausente, de um pai que não esteve ao seu lado, Deus está ao seu lado. Deus está contigo. E por mais também que você acha que, às vezes também, pela experiência que você teve com seu pai, de ser cobrado, de ter resultados, quanto mais resultado, mais o seu pai aproximava de você. Quanto mais resultado, mais o seu pai te dava presente. Quanto mais resultado, mais o seu pai estava ali: esse é o meu garoto, esse é a minha menina. Esse não é o relacionamento que Deus está te convidando.
Não é esse relacionamento. Não é quanto mais eu faço, mais eu me aproximo do Senhor. E às vezes não, muitas vezes eu mesmo me caí nessas questões. Estou orando muito, estou próximo do Senhor. Estou jejuando muito, estou próximo do Senhor. Estou fazendo ações, estou próximo do Senhor. Não é esse relacionamento que o Senhor quer. Não é quanto mais eu faço, mais eu estou próximo do Senhor. O Senhor quer um relacionamento verdadeiro. O Senhor quer um relacionamento que te causa, sim, esses movimentos, mas porque o Espírito Santo está fazendo em você algo diferente. Mas não é para que você se orgulhe, para que você veja isso acima de Deus. É para que você enxergue Deus apesar de os nossos traumas, os nossos formatos que nós vivemos na nossa vida, nas nossas experiências com o nosso pai. E eu te falo, com muita alegria, o meu pai foi um pai muito presente. E era aquele paizão, ele é um paizão. Meu pai é o meu melhor amigo. É um homem que eu sou apaixonado por ele. E eu falo muitas vezes que meu pai é daquelas pessoas que você chega com um grande problema. Às vezes um problemaço. Sabe aquele problema que você fala assim, isso aqui não tem como, acabou tudo. E meu pai fala assim, calma. Teve uma vez mesmo que eu fui fazer alguns exames de saúde, poderia ser uma coisa muito grave, muito grave. E meu pai virou, bateu assim nas minhas costas e falou assim, ei meu filho, calma, hoje em dia tem remédio para tratar isso, fica tranquilo. Fica tranquilo, pai do céu. Mas assim, meu pai sempre foi um cara que bateu nas costas e falou assim, ei meu filho, eu estou com você. Eu estou com você. E por ter esse relacionamento muito próximo com meu pai, eu levo essas experiências para o meu relacionamento com Deus. E às vezes, quando as coisas estão caindo, está tudo muito difícil, eu falei, meu Senhor, eu sei que o Senhor está batendo nas minhas costas, eu sei que o Senhor está comigo. É bom isso. É legal, é muito bom. Mas as nossas experiências com os nossos pais, mesmo que boa, mesmo que ruim, não transmite o caráter de Deus. E nós precisamos até mesmo hoje, à luz das Escrituras, ver o que foi bom e ver o que é ruim. Com certeza meu pai tem que consertar algumas coisas. Todo homem, todo ser humano precisa consertar alguma coisa. E agora eu tenho a oportunidade de chegar para o meu pai e falar, pai, vamos ler a Bíblia junto? Vamos estudar junto? Vamos ver aqui o que nós podemos melhorar juntos? E se você tem um trauma que não conseguiu ter o seu pai presente, também não deixe que com isso você leve para as próximas gerações esses traumas. Busque ao Deus das Escrituras. Ele te revela qual é o tratamento certo com o seu filho. Cure esses problemas de tratamento com seu pai e mostre para o seu filho o verdadeiro caminho, que é um pai presente sim, mas não é pelo que você faz, porque por mais que você faça muito, você não é capaz de chegar até ele. Por mais que você queira fazer cada vez mais. E muitas pessoas no nosso meio religioso, às vezes quer se provar cada vez mais, achando que vai ter aprovação divina, vai ter aprovação de Deus. Volte-se para Deus humilde, com o coração quebrado, assim como Jesus fez. Jesus fazia isso a todo momento. Ele chegava para o Pai e, apesar de ser Deus, Filho, apesar de fazer parte da Trindade, ele chegava quebrado. Meu Pai, eu não consigo, é complicado. Se for possível, aparte-se de mim esse cálice. Senhor, mas faça a tua vontade. O Senhor sabe de todas as coisas, não é o que eu faço, mas é o que o Senhor faz na nossa vida. Eu vou chamar a banda, vocês já podem caminhar junto comigo, nós estamos correndo para o final. Não tem nenhum mérito nosso, é tudo pela graça. Jesus, ele é o caminho, ele não é um dos caminhos, ele é o único caminho. Se você entendeu que Jesus é o único caminho, dê um glória a Deus hoje. Glória a Deus, glória a Deus, gente. Obrigado, Senhor. Sabe por que eu sou muito grato a isso? Porque é um problema gravíssimo. O problema do pecado, gente, é um problema muito grave. Mas Jesus, ele nunca deixou de lado esse problema.
Ele veio e morreu por nós. E nós temos que ser gratos, porque hoje nós estamos aqui reunidos. Reunidos porque um dia Jesus aceitou essa missão. E Ele veio e morreu por nós. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Converse com Ele. Um Deus próximo. Hoje você entendeu que Deus, Ele está contigo. E Ele te ama muito. E que Ele tem a característica de misericórdia. É um Deus misericordioso. Louve ao Senhor. Enquanto você louva, fique de pé no seu lugar. Vamos louvar juntos. E seja grato, porque Jesus veio e morreu por você, meu amigo, minha amiga. No princípio era o Verbo, era Deus. Todas as coisas foram feitas em seu nome, e sem Ele nada que se fez viria a existir. Graça e verdade veio e se fez carne, foi hoje nós. Vamos cantar em uma só voz. Emmanuel, o Deus conosco habitou, levou sobre si o mal e a dor. Tudo se rendeu àquele que rasgou o véu. Um novo céu, uma nova terra Ele fará. Tudo restaurando Ele já está. Maranata, vem Emmanuel. Passou da morte para a vida, a história viu o homem Deus. A profecia foi cumprida, o trono sempre teve um rei, nascido para nos salvar. Emmanuel, o Deus conosco habitou, levou sobre si o mal e a dor. Tudo se rendeu àquele que rasgou o véu. Um novo céu, um novo céu, e uma nova terra Ele fará. Tudo restaurando Ele já está. Maranata, vem Emmanuel. Glorioso voltará, a igreja anseia. Maranata, ora vem. Tudo novo Ele fará, para sempre reinará. Maranata,
Cristo voltará, a igreja anseia. Maranata, ora vem, tudo novo Ele fará, pra sempre reinará. Maranata, Emmanuel, o Deus conosco habitou, levou sobre si o mal e a dor, tudo se rendeu àquele que rasgou o véu. No céu, no céu, uma nova terra Ele fará, tudo restaurando Ele já está. Maranata, vem Emmanuel. Maranata, vem Emmanuel. Maranata, vem Emmanuel. Tomé queria saber qual era o caminho. Ei, Jesus, qual é o caminho? Filipe queria ver o Pai, queria algo a mais. Jesus estava ali, mas Filipe queria algo a mais. Mas Jesus, Ele é o caminho. Jesus é aquele que abriu o caminho na cruz, satisfez. O problema do pecado foi resolvido na cruz. A ira de Deus foi absorvida. Jesus foi moído na cruz por você, por mim. Ele é o caminho. Ele é a verdade. A religião verdadeira é Cristo Jesus. Qual é a minha religião? Cristo Jesus. Qual é o caminho? Cristo Jesus, que morreu na cruz por você. E Ele é a verdade, gente. Jesus é a verdade. Ele é a vida. Jesus é a vida. Ainda que você morra, quem crê em Cristo viverá. Ainda que morra, quem crê em Cristo viverá. E é para sempre, para toda a eternidade, com Cristo, com Deus Pai. E não só isso, além disso nós teremos comunhão, nós estaremos com eles para toda a eternidade. A natureza é restaurada, todas as coisas restauradas, nós andaremos novamente com Jeová, lado a lado, um relacionamento de pai com filho, todas as coisas restauradas. Deus não te abandonou. Ainda que você sinta no coração o abandono de um pai terrestre, o Pai dos pais está ao seu lado, está contigo. Aleluia, Senhor Jesus. Nós somos gratos porque o Senhor nos amou tanto, 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 que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei! Você que entendeu hoje que o problema da cruz resolveu o seu pecado, aceite Jesus. Aceite Jesus. Cristo quer você de volta, meu amigo, hoje, minha amiga. Aceite Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Clame ao Senhor, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Hoje é dia de sermos gratos. Obrigado, Senhor. O problema do pecado foi resolvido, Senhor. Obrigado, Senhor, nos deu vida. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. A igreja anseia. Maranata, ora vem, tudo
graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E a igreja diz amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Uma ótima semana, um ótimo início de semana e até o próximo domingo.